Hoje nós estamos vivendo um momento angustioso, ou angustiante, eu diria, por conta do movimento político. Esses dias atrás, a gente tem muitas pessoas querendo se posicionar, você é do candidato X, candidato Y. Como igreja, a gente tem que tomar um cuidado incrível. Mas eu gostaria de sugerir o que Platão disse. Disse assim: pessoas comuns conversam sobre coisas. Pessoas medíocres e mesquinhas conversam sobre pessoas. Mas pessoas inteligentes conversam sobre ideias. Então, sirva aí um balizamento para a sua escolha. Porque tem muita gente conversando sobre voto impresso, voto sim, tal, estatísticas, pesquisas, tudo coisas que estão acontecendo. Tem gente que fica conversando: eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula. Isso é conversar sobre pessoas. Mas eu queria que você olhasse os dois candidatos e pensasse sobre ideias, sobre princípios, sobre valores. Mas a ideia é de que nós temos projeto, nós temos diretrizes, e o projeto de família bíblico é um projeto fundamentado em valores judaicos cristãos. Então, somos contra a ideologia de gênero, como cristãos nós somos. Somos contra a legalização das drogas, somos contra, não tem como falar isso. Somos contra a várias coisas que ataquem os princípios cristãos. Só para vocês tentarem definir o projeto divino para o casamento, para que vocês possam ficar mais tranquilos. E pelo menos isso, na sua casa, a gente possa encontrar. Então, em primeiro lugar, quando a gente está falando de uma família fundamentada na palavra, ela tem um projeto. Repita comigo: projeto. Pois bem, mas uma segunda coisa que uma família fundamentada na palavra tem é pacto. Pacto é uma palavra bem bíblica, mas se a gente tivesse uma palavra sinônima, qual palavra vocês usariam para pacto? Aliança. E eu só usei o pacto por causa do P, projeto, pacto. Depois nós vamos falar de papéis e princípios, 4 P's. Mas a palavra mais adequada aqui seria aliança. Aliança. O Deus da Bíblia sempre foi chamado de um Deus de aliança. Me lembra uma aliança da Bíblia? Noé, boa. Qual é o sinal dessa aliança? O arco-íris. Outra aliança da Bíblia: Abraão. Qual foi a marca da aliança que Deus fez com Abraão? Circuncisão. Ok. Outra aliança da Bíblia: de Cristo na cruz. Está lá o sangue dele. Esse é o sangue da nova aliança, do novo pacto. Então a Bíblia apresenta N aliança, de Noé, de Abraão, com o povo de Israel, Moisés lá no Sinai, Deus fez uma aliança com Israel, e com a humanidade Deus fez em Cristo Jesus. Agora, existe um aspecto importante de diferenciar contrato versus aliança. Qual a diferença entre contrato e aliança? O contrato é um termo jurídico em que as duas pessoas fazem uma coobrigação. Se você fizer isso, eu faço isso, então há uma coobrigação no contrato. Os casamentos são assim. Nós temos o casamento hoje, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens. Nós temos o comunhão ou separação total de bens. Agora é interessante, hoje quando você vai para fazer um casamento, qual é a modalidade de casamento mais normal? Parcial de bens. Se você quiser fazer uma comunhão universal de bens, você tem que fazer o quê? Um pacto nupcial, antinupcial. Está lá e você lavra em cartório. É uma escritura que você faz dizendo o seguinte: tudo que eu adquiri antes do casamento, todas essas coisas são nossas, vice-versa. Então os dois assinam esse contrato. Mas o contrato, então, ele traz implicações. Eu faço isso, você faz aquilo. Contrato de locação de imóvel, contrato de compra e venda, tudo tem ali coobrigações. O casamento é um contrato ou é uma aliança? Aliança. Como estamos falando de família, é importante salientar isso. Hoje está sendo comum mesmo nas comunidades evangélicas, as nossas comunidades cristãs, as pessoas ajuntarem e não regularizarem civilmente e não regularizarem na aliança, que seria a bênção junto de um sacerdote, de um pastor. Então nós precisamos resgatar, se você quiser ter uma família fundamentada na palavra, resgatar a importância do pacto, da aliança.